Estamos nas ruínas do que antigamente foi a cidade de Éfeso, um dos terceiros maiores sítios arqueológicos do mundo. Impressionante o quanta coisa temos aqui. Aqui atrás de mim temos o Odeon, um lugar que o Senado se reunia, além de outras funções. Algo que vale a pena a gente destacar a respeito dessa igreja em Éfeso é que ela acabou sendo a porta de entrada para o Evangelho para toda a Ásia. Em Atos, no capítulo 19, de 8 a 12, nós lemos: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Normalmente, mesmo pregando aos gentios, Paulo explorava o elemento comum com a comunidade judaica para começar a pregar o Evangelho. A partir desse momento, na escola de Tirano, a Bíblia diz, Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Isso significa que não apenas judeus, mas também os gentios, que eram chamados de gregos, vinham, mas não apenas vinham. O texto continua e diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quando você pega a informação de que não muito distante daqui, quando Paulo fala aos crentes de Colossos, de Laodiceia, e ele menciona no capítulo 2, no verso 1, daqueles que não haviam visto a sua face, isso significa que essas igrejas iniciaram sim que ele pessoalmente estivesse lá, o que significa que essas pessoas que levavam seus lenços eram discípulos, evangelistas, pregadores em treinamentos que ajudaram a espalhar o evangelho por toda a Ásia. A cidade de Éfeso, porta de entrada da Ásia, era a maior, a mais importante e também a mais rica da Ásia Menor. Estima-se que tinha uma população entre 200 a talvez até 250 mil habitantes. O apóstolo Paulo a visitou por volta do ano 52 depois de Cristo, no final da sua segunda viagem missionária. Está registrado em Atos 18, de 19 a 21. E sua terceira viagem, já na sequência, nós lemos isso a partir de Atos 19, verso 1, não muito tempo depois, ele permaneceria aqui em Éfeso por 3 anos. Éfeso é, entre tantas coisas pelas quais foi conhecida, tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis, cujas ruínas estão aqui no fundo atrás de mim. Ártemis era uma deusa grega, o seu nome foi conhecido na época em que o Império Grego e o movimento helenístico tocou o mundo, mas ela viria posteriormente ser chamada pelos romanos de Diana. É importante fazer esse complemento porque quando lemos o livro de Atos, a menção que é feita em cima do linguajar dos romanos da época. Em Atos 19, de 23 a 27, lemos: por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. O evangelho já estava prosperando, avançando, e a Bíblia diz: pois um ourive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, não somente ao perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Nesse comentário, nós percebemos o reconhecimento que Ártemis, ou agora, com a intitulação romana chamada Diana, tinha. Isso, de fato, atraiu, movimentou muita gente. Gente, estamos aqui no Teatro de Éfeso, que já para aquela época onde Paulo esteve na cidade, a capacidade era em torno de 24 mil pessoas. Esse foi o lugar onde a palavra de Deus menciona que toda a cidade afluiu para o teatro e juntos, por espaço de 2 horas, começaram a gritar: grande é Ártemis, ou a Diana dos Efésios. É impressionante quando a gente recebe os detalhes de funcionamento de toda a infraestrutura, como tudo foi tão bem pensado e planejado.
Uma outra informação baseada na tradição, né, cristã, que era a transmissão de informação oral de geração para geração no início e registrada só posteriormente, é que a igreja de Éfeso teria tido entre os seus líderes, além do ministério de Paulo, o apóstolo João e também depois Timóteo, discípulo direto do próprio Paulo, também teria pastoreado a igreja de Éfeso. Nós estamos agora na Cidade Alta, que era considerada a parte administrativa e de governo, e aqui temos uma via de ligação até a Cidade Baixa. Lá no fundo ainda temos parte do que foi a famosa Biblioteca de Celso. Quando falamos da história da igreja de Éfeso, não podemos ignorar um dos relatos do livro de Atos muito importante. Em Atos 19, de 18 a 20, nós lemos: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui vemos não apenas a força evangelística da igreja de Éfeso, mas vemos um poder de convencimento do Espírito Santo, somado à palavra pregada, a maneira como isso foi feito, onde as pessoas viviam uma experiência de profundo arrependimento, o que as fizeram renunciar em público seu envolvimento com a magia. A soma, né, que estimava-se do que eles queimaram em termos de valores financeiros era o equivalente a 50.000 dias de trabalho. Alguns estudiosos apontam em literaturas seculares antigas o uso popularizado de uma frase sem sentido, uma espécie de mantra, com invocação demoníaca, e em outras literaturas advertindo a possibilidade de possessão demoníaca com seu uso. Isso ajuda a entender um pouco da narrativa que Lucas faz no livro de Atos. Pode ser que esses livros fossem diferentes, pode ser que muita gente tivesse as mesmas invocações, mas o mais importante não é entender o que eles queimaram, é entender que eles se renderam ao senhorio de Cristo e se desligaram completamente do seu passado de pecado. Em Apocalipse 2, dos versículos 1 a 7, lemos: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que, pois à prova, se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia. Não sabemos a razão pela qual Éfeso é justamente a primeira. Se isso de alguma forma tem a ver com a importância que a cidade tinha, ou se está relacionada, por exemplo, a questões cronológicas. Em Atos 19, nós lemos que a partir de Éfeso é que toda a Ásia recebe a palavra de Deus, ou se haja algum outro motivo. Mas o fato é que já na apresentação, o Senhor Jesus dá o tom da conversa que ele terá com cada igreja. Ele começa dizendo: essas coisas diz o que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A interpretação disso foi dada a João no final do capítulo 1 do Apocalipse. Ou seja, se voltarmos apenas um versículo, nós lemos a explicação quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O Senhor Jesus se revela como aquele que anda no meio das igrejas. Em outras palavras, sabemos que desfrutamos a presença dele. Ele mesmo afirmou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que se 2 ou 3 de nós nos reuníssemos em seu nome, ele estaria presente. Essa presença não é apenas para receber o nosso culto e nem tampouco apenas para nos abençoar. Ela, embora manifeste também o seu poder em nosso favor, ela tem um comunicado muito especial dentro da carta. O Senhor está dizendo: eu governo a minha igreja, eu sigo no controle, eu ainda sou o supremo pastor da igreja, eu continuo caminhando no meio de vocês e supervisionando. Quando ele diz que as 7 estrelas estão nas suas mãos, se referindo aos anjos, já
Falamos no vídeo anterior que isso são os mensageiros das igrejas. A palavra anjo significa mensageiro. E o Senhor Jesus vai dirigir uma mensagem específica ao anjo dessa igreja, dizendo: se você não se arrepender, eu tomo o candelabro que te foi confiado. A igreja que eu te dei para cuidar, eu tomo de volta. Ele está dando o tom da conversa. Eu governo, a minha igreja são os meus termos. Depois de olharmos essa apresentação, nós vamos perceber que tanto elogios quanto repreensões revelam nessa e nas demais cartas as expectativas que o Senhor tem em relação à sua igreja. Vamos começar dos elogios, que além de ser vários, eles entram logo no início da carta, e depois há mais um deles que é feito no final. O Senhor começa no verso 2 dizendo: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Aqui ele está indicando o serviço, e alguns acreditam até mesmo numa progressividade. Obras fala de uma igreja ativa e sob qualquer perspectiva que você olhe. Lendo o livro de Atos, a carta aos Efésios, o Apocalipse, ou avaliando a história, a igreja de Éfeso foi uma igreja de alta produtividade, de alta performance. Ele diz: conheço as obras que você realiza, o seu esforço e a sua perseverança. Alguns creem que o esforço é quando entramos naquele modo de trabalho que traz fadiga e que perseverança é o último nível da dedicação sacrificial. Ele também indica controle de qualidade. Sei que vocês não podem suportar os maus e puseram à prova os que se declaram apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. Particularmente, não creio, como alguns tentam afirmar, que o ministério apostólico foi só para a época inicial da igreja e que foi confiado somente a 12 pessoas. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de pôr à prova mais ninguém. Se a igreja não aceitasse outros apóstolos além daqueles, por que os testaria? Não haveria a menor necessidade de testá-los. A Bíblia diz que o Senhor deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, até que há um prazo de validade, e esse prazo ainda não encerrou, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Mas embora o ministério apostólico ainda perdure, seja para mais do que apenas os 12, há uma diferença enorme entre alguém dizer que é e realmente ser. E o Senhor Jesus está falando de uma igreja que não aceitou isso, os colocou à prova e descobriu que estavam mentindo. Ele destaca a resiliência. Vocês têm perseverança, suportaram provas por causa do meu nome sem esmorecer, sem desfalecer. E ele, no final, ainda vai elogiar a questão doutrinária, porque eles se posicionaram reprovando os nicolaítas. Você tem a seu favor o fato de que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo que pervertia o sentido do evangelho, da graça de Deus, que proclamava uma licenciosidade, uma permissão para pecar em nome da fé. E o Senhor está dizendo: vocês estão odiando tanto quanto eu essa doutrina falsa e venenosa. A igreja tinha muitos motivos para ser elogiadas, mas isso não impede o Senhor de trazer uma advertência. E a advertência foi: você abandonou o seu primeiro amor. Precisamos entender a questão do amor para com Deus. Nós não fomos chamados apenas a crer nele, não fomos chamados apenas a obedecê-lo e servi-lo, mas a amá-lo. Aliás, quando perguntaram ao Senhor Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, nosso Senhor, sem hesitar, citando o Antigo Testamento, responde, está registrado em Marcos, no capítulo 2, no verso 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E além de ser o que ele considera o principal, o maior de todos os mandamentos, nós podemos apresentá-lo como uma espécie de requisito de entrada para o ministério. Em João, no capítulo 21, dos versos 15 a 17, o Senhor pergunta por 3 vezes a Pedro: tu me amas? E mesmo diante de cada afirmação agora positiva, depois de um Pedro que o havia negado anteriormente, cada vez que Pedro responde e assinala positivamente: tu sabes que eu te amo, o Senhor Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Basicamente ele está dizendo: me amar é um requisito para que você cuide do meu rebanho. Aqui nós vemos uma palavra de advertência ao anjo da igreja dizendo: se você não se arrepender da falta de amor, se você não apresentar a qualificação para estar no ministério, eu pego a igreja de volta. Então o amor não era apenas uma credencial para entrar no ministério, o amor pelo Senhor era também necessário para se permanecer no ministério. E o chamado ao arrependimento nos indica que sempre que o Senhor nos chama ao arrependimento, o seu propósito é produzir restauração. E essa restauração envolve 3 ações. Ele diz: lembra-te de onde caíste. E essa ideia de lembrar para mim é muito especial, porque ele está dizendo: embora me amar seja o maior mandamento, eu não quero que você o cumpra apenas com o senso de obrigação. Se
você lembrar que o que nós tivemos já foi melhor do que o que temos agora, provavelmente você vai sentir falta, saudade disso. Ele diz, em segundo lugar, se arrependa. E em terceiro, ele diz, volte. Então, mais do que apenas lembrar que era bom, é necessário que o arrependimento acompanhe e que a restauração seja prática. E terceiro e último lugar, nós temos a promessa final que é feita aos vencedores. Ao que vencer será a maneira como todas as cartas vão chegar ao seu final. Isso significa que não adianta apenas começar bem e terminar mal. A vida cristã, ela requer de nós mais do que um bom começo. Ela requer perseverança, continuidade e a conclusão do processo. No ensino de Jesus, vemos a advertência em Mateus 24:13, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ficar firme até o fim. Em Gálatas 5, de 7 a 9, o apóstolo Paulo diz, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A pergunta, vocês corriam bem, quem os impediu, mostra que eles já não estavam continuando bem. Além de ressaltar a importância de que se vença na caminhada cristã, ele termina prometendo de uma maneira especial o direito a se alimentar da árvore da vida. No verso 7 ele diz, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando voltamos ao ensino bíblico, lá no início, em Gênesis, nós percebemos que a árvore da vida já é mencionada no capítulo 3. Dos versos 22 a 24 lemos, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa foi a condição do homem quando no início ele experimenta o que na teologia nós chamamos de a queda. A experiência do pecado vedou-lhe o acesso à árvore da vida. Há muitas razões pelas quais as pessoas acreditam que Deus proibiu o homem de comer da árvore da vida naquela ocasião. O Senhor está falando sobre que não aconteça que ele coma e viva eternamente. Bom, esse era o plano que Deus colocaria em restauração por meio de Jesus. Então, obviamente, Deus não estava se opondo a isso. Muitos acreditam que se o homem comesse da árvore da vida naquele estado, ele apenas perpetuaria sua condição. Outros acreditam que Deus simplesmente estava sinalizando, vocês não resolverão dessa forma ou da maneira como vocês querem, eu tenho um plano e um propósito para isso. Mas o mais importante não é tentarmos entender o que está nas entrelinhas, é compreendermos que aquilo que foi vedado por causa do pecado nos será plenamente restituído por causa da obra de redenção em Cristo Jesus. Todas as cartas destacam o elemento de redenção, um chamado à santificação e a recompensa aos vencedores para que desfrutem de forma plena daquilo que Ele nos oferece. Então, se falamos do que aconteceu antes em relação à árvore da vida, que nos foi vedado acesso a ela, precisamos enfatizar o que acontece depois. Além da promessa de que o Senhor nos dará o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso, essa palavra traduzida paraíso significa jardim, remete à ideia do que tínhamos no início e à restauração que virá no futuro. Em Apocalipse 22, 2, nós lemos, no meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nos será dado livre acesso à árvore e ao seu fruto, e ao poder de experimentar a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Olhando para essa carta à igreja de Éfeso, meu coração particularmente se enche de alegria e de gratidão, de mesmo vendo uma igreja que não é de todo censurado, que tem muitos motivos para ser elogiada, nós vemos um Senhor preocupando que a gente siga crescendo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Segundo aos Coríntios 3,18, diz que o Espírito nos transforma de glória em glória. Isso significa que não importa o quanto você cresceu, o quanto você já avançou, ou quão bom possa estar, tem espaço para melhorar. E para isso precisamos ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos de sensibilidade, sintonia com o Espírito Santo e com aquilo que Ele está tentando nos falar para que possa haver um alinhamento e dessa forma a gente cumpra o nosso propósito.
Eu encerro destacando a percepção de que Cristo, o Senhor da igreja, se preocupa com o estado da sua igreja. Não é apenas a igreja como um todo, o corpo místico em toda a terra, mas a individualidade de cada igreja local, com a sua história, com o momento que vive. E se o Senhor se preocupa com a sua igreja, nós que somos parte dela, também devemos nos preocupar com a nossa condição, no sentido de entender qual resposta nós devemos dar a Deus. Nos próximos minutos teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Fique conosco. Algo especial que me chama a atenção nessa carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso é porque a cobrança dele, feita obviamente depois e antes de um elogio posterior, a cobrança que ele faz diz respeito a um mandamento. Né? Não só um mandamento, mas o mandamento. Quando questionaram Jesus sobre qual era o maior, o primeiro, o principal mandamento, nosso Senhor não titubeou e responde com as Escrituras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas é interessante que nessa carta nós percebemos uma abordagem onde ele não cobra que o amor seja dado apenas com senso de obrigação. Né? Eu gosto muito dessa perspectiva, mas ele obviamente trata o que nós podemos chamar de um senso de prazer. Né? Para mim isso fica evidente quando ele diz: lembra de onde caíste. Né? Em outras palavras, não estou cobrando só uma obrigação que você não cumpre, mas se você lembrar que o que nós já tivemos antes foi melhor do que o que nós estamos tendo agora, né? Provavelmente o seu coração se anime a lutar por isso. É evidente que ele também não nos cobra apenas para botar pressão e nem para manter performance. Né? Aliás, ele elogia a performance da igreja de Éfeso. Eu conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, mas ele está dizendo que está faltando paixão. Né? E eu gosto da ideia de que Deus está o tempo todo lutando para ter o melhor de nós e o melhor relacionamento possível. Né? Então, eu acredito que isso precisa chamar a nossa atenção e, evidentemente, tem que ser, né, avaliado como algo importante. O que vocês gostariam de comentar ou poderiam comentar sobre a ideia do lembra de onde caíste? Eu acho muito interessante a maneira como o Senhor chama a atenção de volta para de onde eles caíram. Não onde eles caíram, nem o porquê. Nem o como. Esse linguajar carrega aquele amor, dizendo: lembra o que a gente tinha, lembra de onde vocês estavam, porque não tem como estar vivendo essa experiência, né, do amor pelo Senhor. E o problema é que alguns só lembram da queda, se culpam, mas nem pensam no que comprometeram. Não, nesse convite de volta a esse lugar, porque é um lugar tão bom de se estar. Eu acho que às vezes nós, sem perceber, deixamos esse lugar, inclusive às vezes acreditando que o nosso relacionamento com o Senhor melhorou. Né? Vemos em Atos o Senhor dizendo essa profecia de que ele vai reerguer o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. É interessante o Senhor fazer menção que é disso que ele tem saudade, uma vez que depois veio o templo de Salomão, glorioso, uma versão gloriosa, adornada, decorada. Tabernáculo de Davi era uma tendazinha fulamba, simplesinha. Adoração constante, né? Incessante, intimidade naquele lugar. Eu acho que semelhantemente, às vezes olhamos para as nossas vidas pensando: não, hoje eu estou fazendo mais, eu estou mais produtivo nessa área, e às vezes a gente não vê que, embora existam adornos e decorações no nosso relacionamento, a essência do que tinha na época da tenda foi embora, que é aquele lugar de amor, a estrutura melhorou, mas a paixão... Exato. E recentemente eu tive uma experiência com o Senhor onde ele me disse isso. Ele falou: saudades, né, do ático. Eu sei o que era aquilo. Eu lembro que no período de colegial eu acordava 2 horas antes de ter que ir para a escola para gastar um tempo ali dando prioridade, qualidade para aquilo que foi um período marcante na minha vida. Né? E eu vi que hoje, com toda a situação dos filhos pela manhã, eu comecei a sacrificar um pouquinho, né, aquele instante. Agora não foi um convite, né, com condenação da parte do Senhor, foi: você lembra como é? E não tem como lembrar daquilo e não ter o desejo de voltar. O que fica aqui, né, o convite para aqueles que estão ouvindo. Talvez você, do mesmo jeito, já teve um momento atrás onde você olha para a sua vida e pensa: não, aquele ali foi o auge da intimidade. Né? Que seja estendido esse convite sobre a sua vida, lembrando que o Senhor te chama para aquele lugar de onde você caiu. Lembra o que você tinha com Ele, né? E restaure esse lugar de intimidade para viver o primeiro amor nos dias de hoje. Isso me faz lembrar de Adão, né? Que quando pecou, Deus não pergunta para ele: o que é que você fez, cara?
Deus pergunta onde você está. Né? Traduzindo, o problema não é o que você fez, é para onde o que você fez te levou, para longe de mim, e Deus sinalizando, eu te quero de volta. Né? Aliás, falando de Adão e do jardim, nós temos aqui uma promessa sobre comer, né, da árvore da vida, e ao que foi vedado ao homem no início pela queda, mas que, obviamente, essa promessa sinaliza que seria restaurado depois. Lícia, esse é um assunto que eu sei que você gosta. Eu gosto muito. É interessante que quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim e foi vedado o acesso à árvore da vida. Né? Deus fala, ele se tornou conhecedor do bem e do mal, assim como nós. Então que ele também não estenda o braço e tome do fruto da árvore da vida. Mas Cristo restaura a nossa condição de tal forma que futuramente, quando nós encontrarmos com ele, nós teremos agora acesso à eternidade. E eu acho tão lindo que quando Deus se importa com o nosso coração muito mais do que com a nossa performance, ele mostra o próprio coração dele. Né? Se ele tivesse interessado só com o nosso trabalho, só com aquilo que a gente faz, isso revelaria algo, mas o fato de que o Deus que chamou o universo à existência nos dá atenção, se importa, né, com a nossa oração, inclina os ouvidos, que é o nosso coração, isso mostra o tipo de relacionamento que ele deseja ter conosco. Então, que privilégio, né, não apenas uma cobrança, mas que privilégio que o rei do mundo inteiro, né, se atenta à nossa intenção, porque ele quer ter um relacionamento conosco também. O foco só na performance pode nos levar à religiosidade, mas a gente não pode acreditar que performance é errado. Performance é errado quando ela é um substituto da paixão. Né? Mas se ela for o efeito colateral, a consequência da paixão, a conversa é outra. Então, a gente precisa entender que a religiosidade, que é a valorização da performance desprovida de essência, é um problema, um risco muito grande, e nós não podemos alugar isso na nossa vida. Agora, isso também não significa que a performance não tenha o seu lugar, desde que ela seja a consequência. Caleb, o que você poderia dizer sobre essa questão de religiosidade, performance? Eu acho que o senhor destacou já ficou bem claro, mas essa questão de a performance tem que ser um resultado do amor que eu tenho dentro do meu coração por Deus. E aí toda a minha performance, tudo aquilo que eu fizer vai ser pautado no que Deus espera de mim. Agora, quando eu vou direto para a performance, e aí por causa do que eu tenho que oferecer, eu vou buscar a Deus, já está tudo errado. Então, quando eu busco a Deus primeiro, Deus me mostra onde eu devo ir e o que eu devo fazer. Quando eu vou fazer primeiro e aí depois, por estar fazendo, o que Deus espera de mim, está tudo invertido. Eu acredito que essa correção de Deus na carta aos Efésios é justamente isso. É dizer para eles, olha, mesmo que vocês estejam fazendo tudo certo, a ordem está invertida. Lembre onde vocês estavam primeiro, porque é de lá que vocês vão poder caminhar e direcionar toda a performance para o lugar que eu espero. Eu lembro que quando a gente casou, né, eu queria muito que você assistisse o clássico A Noviça Rebelde, e você tinha muito preconceito com esse filme. Porque é um clássico antigo e musical, né, mas por amor a mim, você sentou e assistiu esse filme, e você se divertiu mais do que eu assistindo esse filme. Então eu acho que isso mostra, assim, quando a gente escolhe fazer as coisas por amor, por obediência, às vezes, né, o sentimento, não é aquele sentimento quentinho de tô fazendo isso, né, com um desejo natural, mas na medida que a gente vai fazendo isso por amor, a gente vai criando um apetite para aquilo e um aproveito que não encontraria se a gente não tivesse obedecido, né? É interessante que a seguir a Cristo nós tomamos uma cruz, desistimos da vida, mas o fardo dele é leve. E eu acho que do mesmo jeito que para mim parecia, por que eu vou assistir esse filme? Por mim eu não queria fazer, quando a motivação foi o amor, se tornou leve. Eu acho que do mesmo jeito na jornada com Cristo, às vezes nós olhamos para esse caminhar sacrificial, né, e ele parece pesado se a gente não levar em conta por quem estamos fazendo, porque por quem estamos fazendo é digno de todo o esforço, e de repente, mesmo uma vida sacrificial, ela se torna leve. Porque é justamente quem perde a vida que a encontra. Então, nessa questão de performance e amor ao Senhor, eu me lembro muito de Marta e Maria. E todas as ações de Marta eram necessárias, assim como o nosso trabalho é muito importante. Mas Jesus chamou a ação de Maria, que foi estar aos pés dele, atento às palavras dele, como a melhor parte. Então eu quero lembrar o teu coração, né, que se você tem se doado ao Senhor, que coisa boa, que maravilhoso. A performance é muito importante, mostra o que você tem dentro de você, mas a gente não pode esquecer, né, que a melhor parte, que o Senhor é aquele que nos conhece todas as coisas, ele deixa essa dica pra gente, olha, a melhor parte
que vocês não podem abrir mão é estar aos meus pés, atento às minhas palavras. E quando a gente obedece isso, nós somos abastecidos, nós somos fortalecidos e a gente pode viver a melhor versão de nós, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Só é possível ser experimentado e vivido quando estamos aos pés dele, atentos àquilo que ele tem para falar com a gente. Amém. Você que já abraçou a fé em Cristo, persevere, seja um vencedor. Você que ainda não fez, pode invocar o nome dele, se arrepender e receber o início, né, dessa obra tão extraordinária de salvação e de um relacionamento extraordinário que você pode viver com ele. Deus o abençoe.